Olá pessoal, bem-vindos ao canal da professora Daniele Garcia. Hoje eu trago para vocês uma aula voltada para os triângulos. Então essa é a aula de número 3, referente aos conteúdos de polígonos que eu estou disponibilizando aqui no canal para vocês. Então vou colocar para nós uma apresentação para ficar melhor a compreensão e para que você consiga visualizar melhor o que eu vou conversar aqui com vocês hoje. Então mais uma vez nós vamos falar sobre os triângulos em relação às suas classificações quanto aos lados e aos ângulos, certo? Então, primeiramente, vamos relembrar o que são triângulos. Então, coloquei aqui bem simples, que todo polígono de 3 lados é denominado o quê? Triângulo. E no triângulo ABC que nós temos aqui na tela, nós podemos observar os seguintes elementos. Então, tem os vértices representados pelas letras maiúsculas A, B e C. Eu tenho os seus lados que estão sendo representados pelos segmentos AB, AC e BC. Lembrando que esse travessão que aparece aqui em cima das letras, lê como segmento, tá bom? Então, seria lá o segmento AB, o segmento AC e o segmento BC. E os ângulos internos de ABC. Então, nessa outra imagem aqui, fica melhor para a gente relembrar o que é ângulo, que é a abertura de duas semirretas que partem de um mesmo vértice, então a gente chama de ângulo. Tem uma aula de ângulo, inclusive, aqui no canal disponível para que você assista também e compreenda melhor um pouco sobre o assunto. Então, nós vamos começar agora a fazer a classificação desses triângulos. Então, nós podemos classificar ou discriminar os triângulos pela comparação entre as medidas de seus lados ou também quanto à medida dos seus ângulos internos. Então, vou começar primeiro a classificar eles, a apresentar os triângulos para vocês em relação à classificação quanto aos lados. Então, o primeiro é o triângulo equilátero. Então, o que é equilátero? Equi vem de igualdade e látero vem de lados. Então, o triângulo que tem 3 lados de medidas iguais é chamado de triângulo equilátero. Então, 3 lados de medidas iguais, tá bom? Depois eu tenho o triângulo isósceles. Então, o triângulo isósceles que tem 2 lados de medidas iguais. No triângulo isósceles é muito comum a gente ouvir falar, é o triângulo de 2 lados iguais e um lado diferente. Mas a classificação correta dele é dizer o quê? Que ele tem 2 lados de medidas iguais, tá bom? E por último, o triângulo escaleno, que é o triângulo que tem o quê? Todas as suas medidas diferentes. Eles não têm lados iguais, não tem 2 medidas iguais, ele tem as 3 medidas diferentes, tá bom? Então, dos triângulos, né, dos 3 tipos que nós temos em relação aos lados. Então, nós temos aqui do lado esquerdo, que eu acabei de explicar, o escaleno, que tem 3 lados de medidas diferentes, o isósceles, 2 lados congruentes com medidas iguais, e o equilátero tem os 3 lados o quê? Congruentes. Então, é muito importante que você fique alerta que todo triângulo equilátero também pode ser considerado um triângulo isósceles, porque ele também tem 2 lados de medidas iguais. Mas nem todo triângulo que é o quê? Isósceles, ele pode ser considerado como equilátero, tá bom? Então, fique atento aí nos exercícios que você estiver resolvendo. Em relação aos ângulos, nós também vamos classificar eles de 3 tipos, de 3 maneiras. O primeiro é o triângulo retângulo. Ele tem que ter um ângulo de 90 graus, tá certo? Então, na sua projeção, na hora de realizar o desenho do triângulo, a construção, ele precisa ali ter pelo menos um ângulo de 90 graus. O triângulo obtusângulo, que tem que ter o quê? Um ângulo obtuso, ou seja, maior do que 90 graus e menor que 180 graus. E o triângulo acutângulo, que ele só tem o que? Ângulos agudos, ou seja, menores do que 90 graus. Então, ele tem que ser maior do que 0 graus e menor do que 90 graus, tá bom? Então, para detalhar um pouquinho melhor os 3 tipos de triângulos em relação à classificação aos seus ângulos, o triângulo retângulo, ele recebe nomes específicos em relação aos seus lados. Então, os 2 lados que formam o ângulo de 90 graus, ou seja, essas retas perpendiculares entre si, são chamados de catetos. E esse lado maior aqui destacado em vermelho é chamado de hipotenusa. Então, esse triângulo retângulo, inclusive, é o mesmo que você trabalha
nos exercícios de Teorema de Pitágoras. Então, se você estiver realizando alguma atividade, você com certeza vai estar trabalhando com o triângulo retângulo, tá? Se você estiver realizando uma atividade do Teorema de Pitágoras. Para fechar, então, mais uma vez, o obtusângulo é aquele que vai ter pelo menos em um dos seus ângulos um valor maior do que 90 graus. Então, por isso que ele vem lá com essa característica, com este nome. E o triângulo acutângulo, ele vai precisar ter ângulos menores do que 90 graus. É muito importante vocês também compreenderem que qualquer triângulo que você esteja trabalhando, seja ele acutângulo, isósceles, retângulo, equilátero, a somatória dos seus ângulos internos sempre será 180 graus. Então, existe uma lei, que nós chamamos, inclusive, de lei angular, que define isso, né? Eu vou disponibilizar depois para vocês uma aula sobre lei angular para que compreendam melhor, mas a princípio lembre-se disso, que todo triângulo, não importa qual tipo que seja, a somatória interna desses ângulos precisa resultar em 180 graus. Então, aqui a gente vai agora colocar para vocês um exemplo, tá bom? Para vocês compreenderem melhor como que isso pode aparecer em algum exercício para você. Então, eu retirei esse exercício de uma sequência didática, que ele fala assim: analise o triângulo que aparece na placa de trânsito e observe que todos os lados dele têm a mesma medida. Sendo assim, responda: qual a classificação quanto aos lados e quanto aos ângulos? Então, se ele tem as mesmas medidas, ele vai precisar ser o quê? Um triângulo equilátero. E em relação aos seus ângulos, aí que é interessante também, a gente já vai começar a observar uma característica do triângulo equilátero. Ele é classificado como acutângulo, quanto que aos seus ângulos, que são menores do que 90 graus. Mas vamos para esse segundo exemplo agora, que ele fala assim: qual a medida de cada ângulo interno desse triângulo? Então, se ele é um triângulo equilátero, tem os três lados de medidas iguais, ele também vai precisar ter os seus três ângulos internos de mesmo valor. Como eu acabei de explicar, se qualquer triângulo que você estiver trabalhando, a somatória interna precisa ser 180 graus, então basta você dividir 180 por 3, porque ele tem que ter três ângulos, que você vai encontrar um valor de 60 graus. Então, um triângulo equilátero, além de ter as suas medidas iguais, os seus ângulos também possuem o mesmo valor. Então, olha que interessante aí uma das particularidades desse triângulo equilátero. E por último, o último exemplo, ele fala assim: por que o triângulo não pode ser ao mesmo tempo equilátero e retângulo? Então, lembra, ele pode ser considerado isósceles, se estivermos trabalhando em relação à classificação das suas medidas, porque ele também tem dois lados iguais. Agora, se eu estou trabalhando em relação aos ângulos, ele não pode ser considerado ao mesmo tempo retângulo, por quê? Porque ele não tem um ângulo de 90 graus. O único que tem um ângulo de 90 graus é o triângulo retângulo. Então, nesse caso, ele não pode ser considerado também um triângulo retângulo, tá certo? Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado da aula, tenham compreendido. Se inscreva aqui no nosso canal, siga a professora Daniele Garcia nas redes sociais e eu encontro vocês numa próxima aula. Muito obrigada!